Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que horas você está assistindo essa aula, mas eu sei que você está aí porque você quer passar no concurso, não é verdade? Cara, hoje não vai ser sobre matemática, física, resumo, planejamento e não sei o que. Cara, hoje vai ser sobre, talvez seja o vídeo mais importante do manual da aprovação, tá? Para você. Talvez este vídeo seja aquele vídeo para você reassistir, assistir, reassistir, mostrar pro teu amigo, tá? Que também vai estudar ou estuda já para concurso. Cara, aquela pessoa que também vai passar ou já passa por muitas dificuldades e obstáculos na preparação, né? No que tange aí, né? Pô, objetivar, né? Você objetivar aí, você objetiva, no caso, passar um concurso público, ou seja, ou vestibular, enfim, qualquer coisa na sua vida, relacionado à prova, relacionado a teste. Hoje o assunto, cara, vai ser sobre antifragilidade. Antifragilidade seria o tema deste vídeo. Vai ser o tema deste vídeo, por quê, cara? Porque, bom, cara, assim, eu tô lendo um livro fantástico do Taleb, que é o Nassim Nicholas Taleb. Esse livro é gigantesco, bonito, aliás, livro gigantesco sobre antifragilidade. Você lê este livro hoje, mas uma coisa é ler, né, ao ler este livro, né, eu percebi muita coisa que ao ler este livro fazia muito sentido durante a minha preparação. Por quê, Pires? Primeiro, né, o que é a antifragilidade? A antifragilidade seria um antônimo de mais próximo de frágil. Então, assim, o que é frágil? O que é frágil? O que é fragilidade? É algo que facilmente, né, ao longo da dificuldade, da porrada, da imprevisibilidade, se quebra. Se quebra e você deve estar pensando, pô, Pires, isso é sinônimo de robustez, né, algo robusto. Só que na verdade é diferente, cara. Eu gostei muito da definição que o Taleb ele traz. Eu vou trazer para você que estuda para concurso, cara. Você que quer passar na prova. E eu sei como é que é a vida de concurseiro, de alguém que quer passar no concurso, eu sei como é que é. Mas Taleb ele diz, cara, que, por exemplo, primeiro, resiliente é aquela, por definição, né, dele, ele diz que resiliente é algo ou alguém que consegue aguentar tomar porrada. Mas isso não significa que a pessoa melhore com isso. E a robustez é, apesar de ser robusto, apesar de aguentar impacto, se, no caso, né, a possibilidade de existir uma ínfima vulnerabilidade, né, por algum motivo, por alguma ocasião, de tanto levar porrada, o objeto se quebra. Por mais que ele seja robusto, ele vai se quebrar uma hora. Um objeto ou uma pessoa antifrágil, na verdade, ele se beneficia por conta da porrada. Ele se beneficia por conta do caos, por conta da imprevisibilidade ou da algo que a gente não consegue, por exemplo, calcular, aquilo que não está sob o nosso controle. É isso que eu quero falar, algo que não está no nosso controle. Porque quando a gente estuda para concurso, cara, muitas coisas não estão no nosso controle. Muitas coisas. Posso dizer para você que 99,9% das coisas que estão ao nosso redor a gente não consegue controlar. A gente, na verdade, não consegue controlar o resultado do concurso. Nós não conseguimos controlar o pensamento ou as atitudes dos nossos amigos quando a gente recusa deixar de sair no final de semana, quando a gente recusa um familiar, ou quando a gente diz não para um pai, para uma mãe. Muitas das vezes, né, você que está me assistindo não consegue dizer não não para qualquer um da sua família, não para o seu amigo, porque se sente com vergonha, se sente aquele sentimento de que você deve alguma coisa a alguém, quando na verdade a gente não deve nada a ninguém. É claro, a gente deve muita coisa à nossa família, às pessoas que nos ajudam, mas quando é relacionado a estudo, cara, ao nosso futuro, a gente não deve nada. A gente, infelizmente, você está me assistindo aí, você pode estar concordando ou não, mas você precisa me entender, você precisa colocar em prática aquilo que eu for, né, passar para você. Que é primeiro, cara, você precisa ser egoísta. Você precisa ser egoísta. Em toda a minha preparação, cara, eu acho que eu nunca falei isso, cara. Em toda a minha preparação, apesar de
eu ser muito família e tal, porra, gosto de ajudar as pessoas, eu tive que, infelizmente, ser egoísta. Eu tive que ser egoísta, primeiro ponto, porque eu, antes de dizer sim para alguém, eu precisava dizer sim para os meus estudos. Antes de dizer sim para alguém, eu precisava dizer sim para o meu futuro profissional. Então, cara, antes de você dizer sim para alguém, você tem que pensar se esse sim vai atrapalhar o seu sim do futuro, né? Da pessoa que você quer se tornar, do militar, do mercante, de não ser médico, de, policial e tal. Cara, independente do que você quer ser no futuro, toda resposta que você der para alguém, você deve se perguntar se aquilo vai afetar você ou não, diretamente ou indiretamente, né, o seu futuro profissional. Eu quero falar sobre antifragilidade, né, por conta disso, cara. Porque apesar dos obstáculos, apesar de muitas coisas, né, da vulnerabilidade, da volatilidade, cara, quantas vezes tem dias que a gente não tá bem, cara. Dias voláteis existem. Dias voláteis existem. Eu vou falar sobre isso, mas, né, não quero fugir do assunto, quero seguir uma ordem cronológica para você entender bem e chegar onde eu quero chegar e mudar a sua forma de pensar depois de você assistir este vídeo. Por quê, Pires? Vamos lá. Primeiro ponto, eu falei que você precisa ser egoísta e existem infinitos motivos. Outro motivo que eu posso te dizer, né, outra justificativa, melhor dizendo, é um livro que eu li tem um tempinho atrás, eu não terminei de ler, mas eu li uma parte do começo. Ele fala sobre o essencialismo. O essencialismo, cara, nada mais é do que um livro que vai mostrar para você na prática e teoricamente que muitas das vezes a gente não consegue diferenciar as muitas coisas triviais das poucas coisas essenciais. Pires, traduz para mim isso que você acabou de dizer. O que eu quero dizer, cara, é que às vezes a gente quer fazer muita coisa e a gente deixa de fazer aquelas poucas coisas que fazem realmente diferença na nossa preparação. Isso é muito forte. Pega esse código. A gente precisa separar as poucas coisas, as muitas coisas triviais, ou seja, existem muitas coisas, talvez, na sua rotina que seja inútil, você não precisa fazer agora. Mas você quer fazer porque você precisa fazer, porque alguém disse para você fazer. E isso atrapalha você de forma grotesca, cara. Você não sabe o quanto você atrapalha os seus estudos, né, por conta disso. Então, a primeira coisa, você precisa ser egoísta. E justificando o fato de você ser egoísta, porque você deve ser egoísta, é isso. Porque você precisa focar naquilo que é mais importante. E aquilo que é mais importante para você, no caso, talvez seja... Talvez não, né? Se você está numa nota de aprovação, é porque a coisa mais importante da sua vida agora, né, tirando Deus, né, se você acredita, é você passar num concurso, cara. Né? Se você não tem uma esposa, se você não tem um marido, a coisa mais importante agora vai ser você, vai ser o seu futuro. Ah, mas minha mãe, sim, sua mãe, você vai continuar amando, honrando pai e mãe e tudo mais, mas você tem que pensar o seguinte, você precisa sair da casa da tua mãe. Eu preciso ajudar minha mãe, eu preciso ajudar minha família. Você precisa ajudar a sua família. Mas antes de você ajudar, antes de você fazer por outra pessoa, você tem que fazer primeiro para você mesmo. Antes de você jogar, aprenda isso aqui, né? Guarda isso aí na tua cabeça, no teu coração. Antes de você ajudar alguém, você precisa ajudar a si mesmo. Por isso que você precisa ser egoísta. Não egoísta porque você vai deixar de fazer para outra pessoa. Não. Você está pensando além, cara. Você está sendo egoísta agora para que no futuro você consiga ajudar o máximo de pessoas possível. Essa é a mentalidade. Essa é a mentalidade. Você precisa construir isso na sua mente. Você precisa colocar isso em prática, porque senão você vai prejudicar o seu rendimento nos estudos. É isso que eu quero abordar hoje. Quero abordar alguns tópicos, né, que estão em volta da antifragilidade. Então, a antifragilidade são coisas que se beneficiam com o caos. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe uma teoria na matemática sobre a teoria do caos. A teoria do caos, ela basicamente, resumidamente, ela diz sobre o quê? Ela diz que uma pecinha que você mova, ou uma pecinha que, enfim, qualquer coisa que você faça no presente, pura ocasião do caos, do acaso, pode gerar uma consequência
gigantesca no futuro. Eu vou te dar um exemplo muito simples para você me entender. E você vai aplicar isso na sua vida como concurseiro, tá? Eu vou falar isso aqui, vai ser bem intuitivo. Imagina o seguinte, cara, que numa bela segunda-feira, o pai tinha que matricular o seu filho na escola. Só que o seu carro quebrou. O seu carro quebrou no meio da estrada, ele não conseguiu levar o seu filho na escola A para estudar. E essa escola simplesmente era o último dia, aquele era o último dia para matricular o filho do fulano na escola A. Só que, cara, por um desastre, por um pequeno probleminha, o pneu furou, o carro deu problema, e o camarada não conseguiu matricular o seu filho na escola. Logo, então, né, sendo assim, ele foi obrigado a matricular o seu filho na escola B. Primeira coisa, só por um motivo, preste muita atenção, por um motivo, mas que seja ínfimo, banal, trivial, o pneu do carro furou, ele não conseguiu matricular o seu filho na escola A e matriculou na escola B. Primeiro, que só por ele matricular o seu filho na escola B e não na escola A, ele vai ter amizades diferentes do que teria na escola A. Ele vai ter influência de professores diferentes do que teria na escola A. E aí, cara, digamos que ao matricular o filho na escola B, esse filho tem uma influência de professores, sei lá, comunistas. E esse menino, ele se desenvolve nessa escola até o ensino médio, sofrendo essa influência comunista, e ele simplesmente se afilia a partido comunista, socialista e tudo mais, e vira um ativista socialista. O que eu quero dizer é o seguinte, que por um motivo lá atrás, no passado, que foi o pneu do carro ter furado, ocasionou, né, uma consequência que para muitos é catastrófica. O cara virou petista. Tô dando exemplo aqui, tá? Pelo amor de Deus. Tô dando exemplo aqui. Poderia ser vice-versa, bolsonarista, enfim, dane-se. Mas para muitos seria um efeito catastrófico. Eu tô te dando um exemplo, poderia ocasionar a morte do cara. Por ocasião, algum aluno soltou na escola B e matou todos os alunos. E o filho desse cara aí morreu, infelizmente. Cara, por uma ocasião. Ao acaso. A teoria do caos se baseia nisso, em que você não consegue calcular, você não consegue estimar, você não consegue prever a consequência de um ato que você está praticando agora. Você não consegue prever. A teoria do caos é isso. Como, por exemplo, eu posso dizer que o vídeo que eu estou fazendo agora, ele pode repercutir na internet e alguém pode me processar ou ser preso daqui a 3 meses, porque eu falei do PT. Você percebe que o que eu acabei de falar para vocês foi uma coisa ínfima, uma coisa banal, trivial, onde eu estou usando isso só como um exemplo. Só que você percebe que mesmo algo sendo pequeno, por ocasião puramente do acaso, ela pode se transformar numa bola de neve. Isso se chama teoria do caos. E isso acontece na nossa vida porque, na verdade, a gente não consegue controlar as coisas. A gente não consegue controlar o que as pessoas falam, o que as pessoas fazem. A gente não consegue controlar o resultado de um concurso, apesar da gente poder saber muito, muito mesmo. A gente, às vezes, não consegue controlar. Às vezes, a gente não consegue. E isso vai gerar vários resultados, consequências catastróficas. Então, a antifragilidade, ele é simplesmente o ato de você aceitar a vulnerabilidade, a volatilidade e entender que isso faz parte de um processo para nos tornar pessoas mais fortes, mais capazes de ultrapassar, transpassar problemas em nossas vidas. Então, muitas das vezes, cara, percebe uma coisa bem interessante aqui, que Taleb, ele fala sobre isso, né? Ele fala sobre justamente isso, cara, da gente receber porrada, tomar porrada, e não é só aguentar, mas se beneficiar por isso. Quantas pessoas, preste atenção, vou te dar um exemplo muito simples também, cara, que essa aula aqui vai ser foda, essa aula tem que ser a melhor aula de todas, não tem como. A mais importante da sua vida. Cara, o que ocasionou, por exemplo, a crise financeira de 2008? Por meio da crise financeira de 2008,
Muitas pessoas pensaram 2 vezes antes de, sei lá, investir em fundo imobiliário dos Estados Unidos. Tô te dando um exemplo. Por uma crise, muitas pessoas deixaram de fazer certas coisas que não fariam se não tivesse a crise. Acontece que, por conta de um problema, por ocasião, por exemplo, cara, eu posso dar um exemplo, eu posso estar sendo escroto, talvez, no seu pensamento, na sua forma de pensar, no seu julgamento, apesar da ética e moral ser uma linha tênue. O que eu quero dizer é o seguinte, cara, a questão é que a Segunda Guerra Mundial, ela trouxe coisas negativas, mas muita coisa, né, avanço tecnológico e científico e em relação até à medicina, veio de uma tragédia. Veio de uma tragédia. O que você está querendo dizer? Que é inevitável, não tem como evitar o caos, porque não tem como calcular a probabilidade disso acontecer. Não tem como a gente calcular a probabilidade da Rússia agora estar enviando uma bomba atômica para a Ucrânia, Crimeia. Não tem como a gente calcular, por exemplo, a probabilidade do Bolsonaro daqui a 3 anos ser baleado, ou do presidente Lula ser reeleito, ou não tem como a gente... Tudo aquilo que está no nosso âmbito, seja social, político, econômico, talvez daqui a um ano tenha uma crise financeira, daqui talvez um ano o Bitcoin esteja valendo 100 mil reais, tenha caído mais de 300%. Cara, não tem como a gente calcular muita coisa na nossa vida. Quem dirá em um nível de concurso, quem dirá a realização de uma prova ou em uma preparação. Então, o que você precisa entender é que você não pode se cobrar a ponto de querer controlar todos os resultados, no caso, que estão em sua volta. Você não consegue controlar. A única coisa que você consegue controlar de fato é sentar na cadeira e estudar. E a única coisa que você precisa se importar é estudar da maneira correta. E o resultado é uma consequência. Eu fui o 01 da ESA, isso pra mim não é que eu não estava preparado. Eu estava preparado, por isso que eu fui 01. Mas eu tive a sorte. Entende? A sorte, ela acompanha, cara. Todo mundo tem a sorte, mas muitas pessoas não vão conseguir acompanhar essa sorte, porque somente a sorte acompanha os audazes. Já ouviu essa frase, que a sorte acompanha os audazes? Na verdade, a sorte acompanha aqueles que estão preparados. Aqueles que estão preparados vão conseguir. Então, por exemplo, você que está estudando da maneira correta, não sei o que, se você começar a não ser egoísta, ou seja, você não pensar primeiro em você, deixar para trás aquilo que não é essencial, aquilo que eu falei para você, o essencialismo, né? Separar as coisas triviais das poucas coisas que são realmente essenciais na nossa vida. Às vezes, cara, se você simplesmente fazer isso, né, de fazer essa separação, você vai se tornar uma pessoa muito mais produtiva. E a minha intenção aqui é te ensinar, não apenas estudar, mas passar hábitos, ensinar a você a ter hábitos em que você se torne uma pessoa muito mais produtiva. E produtividade não tem a ver com quantidade. Não tem a ver com quantidade. Você não precisa passar horas na madrugada. Pires, eu trabalho. Você consegue ser produtivo com 4 horas de estudo. E estudando da maneira correta. E eu tô aqui para te ensinar. Mas não vem ao caso eu falar sobre isso. O que eu quero falar sobre antifragilidade. Então, cara, voltando ao assunto, não tem como você estudar para um concurso público, pensar em namorar, botar shape, casar, construir não sei o que, abrir um negócio. Não tem como, cara. Ou você estuda para concurso, ou você, vira fitness, ou vira influencer. Pires, o que você acha das pessoas que são influencer e estudam para concurso? Sou contra, mano. Eu nunca deixei de ficar, de estudar para ficar criando conteúdo na internet. A única coisa que eu fazia, eu compartilhava o que eu fazia. Mas eu não ficava criando nada. Tem gente que cria, tem gente que fica fazendo rios. Irmão, quando eu estudava para concurso, eu nunca fiz rios. Nunca fiz rios na minha vida. Fiz depois. A única coisa que eu fazia era caixa de pergunta. Quando eu estudava. Nem canal no YouTube eu tinha.
Por quê, cara? Porque você precisa entender que o mais importante agora é você passar no concurso, cara. E você precisa entender também que o fato de você não conseguir controlar as coisas, cara, isso aí é o normal. E assim deve acontecer. Não dá para você prever nada. Não dá para você controlar certas coisas. E a única preocupação que você deve ter é se tornar forte a cada obstáculo, a cada dificuldade que você passa. É você saber não, é você saber dar não, é dizer não para as pessoas que infelizmente não conseguem entender. Sua mãe não consegue, minha mãe não entendia, minha avó não entendia, a minha família não entendia. Só sabe quem entendia? Meu primo, que já estudou para concurso. Então por isso que eu falo, as pessoas que vão te entender são pessoas que já passaram por aquilo que você está passando. Fora isso, ninguém vai entender. Ninguém, cara. Ah, minha mãe não me apoia, meu pai não me apoia, não sei o que, se que lá. Cara, seja antifrágil. Antifragilidade é isso. Se beneficie pelo caos. Se a tua mãe tá reclamando, se teu pai tá falando, se, porra, tão te batendo, não sei. Mano, não sei. Sei lá, não sei. Você precisa se tornar forte e não se tornar forte apenas, mas se tornar melhor. Se beneficiar. Uma coisa que eu gostava muito de falar isso para meus amigos, né, cara? Usa isso como combustível, cara. Ser antifrágil é usar os obstáculos e dificuldades como combustível para você chegar mais rápido, para você ter mais força, para você conseguir alcançar o seu objetivo, que é passar no concurso. Então, tá com problema, tá com dificuldade, pô, tá com a cabeça cheia, vai estudar, bota raiva nos estudos. Bota raiva nos estudos. É isso, pô. Essa é a mentalidade. É você se tornar... E tem uma outra coisa aqui, para quem não sabe, já mostrei isso aqui, mas o Taleb, ele diz algo muito interessante, que eu vou falar para vocês aqui, que é o seguinte: isso aqui pra mim foi, pô, mano, foi muito forte. Isso aqui, olha o que ele fala, cara. Por certo, se a antifragilidade é o atributo de todos os sistemas naturais e complexos que sobreviveram, privar esses sistemas de volatilidade, aleatoriedade e estressores os danificará. Eles enfraquecerão, morrerão ou implodirão. O que ele está querendo dizer aqui, é que você não pode evitar o inevitável. Não dá para você evitar os problemas, os estressores. A gente só funciona, o nosso corpo ele só funciona bem mediante da pressão. Já ouviu falar da famosa frase que a pressão é um privilégio? Já ouviu falar? Cara, o diamante ele se torna diamante mediante a pressão e a uma alta temperatura. Você só se torna uma pessoa foda, uma pessoa que realmente vai amassar no concurso mediante a pressão. Não tem como estudar no conforto, porra, sem barulho, sem não sei o que. Irmão, precisa ter um estressor. Precisa ter um fator negativo que impulsione você a estudar cada vez mais. Essa é a parada da antifragilidade. Você não pode evitar essas coisas. Você não pode evitar o estresse. O estresse faz parte do papiro. É isso, essa porra mesmo. Entendeu? Essa é a mentalidade. Eu quero que vocês entendam isso, abram a sua mente para isso. E eu acho que você entendendo isso, você vai tirar um peso muito grande da sua vida, né, da tua mente. E o teu papiro vai se tornar mais leve. Entenda que a pressão é um privilégio. E o mundo não pressiona quem não tem potencial ali para dar resultado. Então, se a tua mãe está te pressionando, se o mundo está te pressionando, se o trabalho está te pressionando, se tudo aquilo ali está te pressionando, está sufocando, é porque dali pode sair muitos resultados positivos. Assim como eu tive bastante resultados. Ou você acha que a minha vida era um morango, que eu estudava, porra, nessa mesa linda, nesse notebook, né, com microfone, com fone. Irmão, eu estudava numa mesinha meio quebrada, uma cadeira que, irmão, de tanto ficar sentado lá, ele 1000 vezes, de tanto ficar sentado estudando, porra, tive problema no coque, entendeu? Não conseguia ficar muito tempo sentado, porque eu passava horas sentado ali estudando. Com barulho, minha mãe falando pra caralho, o cachorro latindo. Normal, mano. E eu passei. Por quê? Porque eu não deixei isso me abalar. Eu fui egoísta, eu pensei primeiro em mim mesmo, claro. Você não vai deixar sua família de lado. Você não, pô, meu pai tá morrendo, vou continuar estudando. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas entenda a importância de você primeiro dizer sim pra você.
e depois você dizer sim para outras pessoas. Como eu já falei anteriormente, antes de ajudar a outras pessoas, você precisa ajudar a si mesmo. Então, cara, desenvolva essa mentalidade anti-fragilidade, porque é isso que vai fazer com que você evolua e aceite, cara, os problemas, aceite o caos. Cara, uma parada que eu não falei, eu nunca falei isso, e eu acho que, não, já falei isso em podcast, mas não tem nenhum vídeo meu salvo, cara. Foi no meu 3º ano de SpaceX. Cara, no meu 3º ano de SpaceX, eu nem sei, quantos minutos tem essa aula aí, cara. Acho que já deve ter passado mais de 20 minutos. Mas não vou me estender, prometo. Cara, no meu 3º ano de SpaceX, eu tava altamente preparado, cara. Altamente. Mano, pensa numa pessoa que já tinha passado em vários concursos. Eu tava muito preparado. Cara. E por algum motivo, no meu 2º ano de SpaceX, eu perdi a minha identidade. E eu não sei como, cara. Eu tava na casa de um amigo meu, dormi na casa de um amigo meu. E eu não sei como é que eu perdi, cara. Mas eu lembro que eu perdi a prova. Eu não consegui fazer o 2º dia de prova. O que iria acontecer com você se você estivesse estudando por bastante tempo para um concurso que é do teu sonho e no 2º dia de prova você... Cadê a sua identidade? Na frente da prova. No local de prova, faltando 30 minutos pro portão fechar, você, tinha chegado ali horas antes, mas você não tinha percebido. Imagina como é que fica a tua mente. Imagina como eu fiquei. Mas apesar de, naquele momento, eu ter ficado com muita raiva, mano, chorei horrores, chorei muito, eu não entendi o porquê de eu ter perdido a identidade, como aquilo aconteceu. E depois o professor veio conversar comigo, ele me apresentou, há 2 anos atrás isso, ele me apresentou a teoria do caos. Às vezes, por uma ação, talvez eu ter botado a identidade, eu sempre tinha a mania de deixar a identidade na minha carteira. Talvez naquele dia eu tenha deixado a identidade no meu bolso. E por esse simples motivo, pequenininho, eu não imaginei que eu teria perdido a identidade. Entendeu? E outra coisa, eu poderia ter visto, né, a minha identidade quando eu cheguei no local de prova. Eu tinha chegado, 11 horas, 9 horas, 10 horas, o portão fechava meio-dia. Daria tempo do meu pai ou de alguém ter levado minha carteira de trabalho. Mas mesmo assim, eu não vi, porque eu confiei que a minha identidade estava dentro da carteira. E quando eu abri, cadê minha identidade? Não estava lá. E eu me tornei forte por conta disso, me tornei mais forte mediante a dificuldade. É isso que é o antifrágil. É se tornar forte, é aceitar a vulnerabilidade, a volatilidade. Tem dias que eu vou estudar, tem dias que eu não vou ter vontade e tá tudo certo. A única coisa que eu preciso me preocupar é estudar, é dar o meu melhor todos os dias. É isso, aceite que nem todos os dias você vai estar bem, aceite que nem todos os dias vai dar para estudar, aceite que nem todos os dias você vai estar matando questão pra caralho, aceite, cara, que nem todos os dias você vai estar bem. É isso. Estudar para concurso é exatamente assim. Eu sei e é por isso que eu tô te ensinando, tô te passando algo que ninguém me passou. Então é isso, rapaziada, espero que você tenha compreendido o que eu acabei de passar para você e coloque em prática. Enfim, boa noite, tamo junto.